Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o programa Arquitetando, voltando de um pequeno recesso, e hoje estamos aqui no escritório LP Desenho e Arquitetura para conversar com meus amigos arquitetos Guilherme e Gustavo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, então a proposta do programa Arquitetando, eu acredito que vocês já conheçam, mas a ideia é a gente mostrar para o pessoal de Santa Maria o que nós temos aqui em Santa Maria, quanto à relação à arquitetura, sejam escritórios, lojas. Então, nada melhor do que a gente mostrar aos nossos amigos, nossos conhecidos, que eu, inclusive, sou aluno dos guris aqui na parte de software também. E eu queria perguntar para vocês me contarem um pouco da história do LP. Vocês estão juntos desde 2009, é isso? Exatamente. Setembro de 2009, beleza. E agora estamos no segundo endereço, né? Exato. Casa nova aqui, na Floriano Peixoto, 1112 Sala 54. Mas tu dizes como começou, né? Começou tudo na faculdade, a gente mesmo foi colega de faculdade aqui, junto com a Renata, que daqui a um pouco vocês vão ter a sorte de conhecer. E aí na faculdade o Gustavo mesmo a gente começava a fazer alguma maquete eletrônica para curso, para coisa, daí surgiu a ideia de dar umas aulas, e aí foi evoluindo esse pensamento junto com a ideia de isso ser, no início talvez o que sustente uma área, depois é projeto, e aí hoje a gente está conseguindo juntar tudo numa coisa só. Sempre uma parte do projeto que puxa, às vezes, a necessidade de uma nova programação, alguma coisa, ajuda o treinamento a desenvolver. Então, são complementares, digamos. E como é que funcionou assim? Vocês começaram, então, com a ideia de treinamentos e depois portarem junto? Ou foi mais surgiu ou menos junto? Também Por exatamente ser algo que a gente já fazia, a gente pensou, não, vamos profissionalizar. Porque tu acaba começando na faculdade ainda fazendo de forma não tão profissional ainda, assim, faz um famoso freelance. A gente, não, vamos profissionalizar essa parte também, né? Vamos profissionalizar a parte de desenho, oferecendo para outros escritórios, então, com qualidade. Também a parte de treinamentos, aproveitando esse conhecimento e passando ele adiante. Então, foi mais ou menos assim que a gente começou, né? E de lá para cá, fora o endereço, mudou alguma coisa? A gente melhorou, né? Sim, com certeza, né? A ideia é sempre uma melhoria contínua em todos os produtos, né? Tanto na gama de cursos, que a gente cada vez abre mais cursos, sempre está tentando aprender os novos programas, procurando parcerias, como nas maquetes eletrônicas, nos projetos. A gente quer botar o projeto com uma maquete eletrônica legal, então a gente se puxa na área da maquete eletrônica e pode ensinar isso e também vender para alguém isso. Então, é isso, uma parte acaba complementando a outra, né? E o interessante também é que vocês acabam tendo os próprios colegas como clientes de vocês, né? Então, talvez isso abra mais um leque que não é de praxe, né? Não se tem. Bom, e hoje, o que vocês acreditam que é o carro-chefe do LP? Ou caminha junto? Caminha junto. Porque tem temporadas que você tem mais treinamentos, tem épocas do ano que você tem mais maquete eletrônica e plantas humanizadas, parte de desenho, e tem outras épocas que é mais projeto. Projeto acho que é até mais constante, né? Projeto é uma constante, assim, enquanto o treinamento é muito mais sazonal, né? Final de semestre a gente sabe que nosso público também é muito estudante da faculdade, às vezes final de semestre fica mais apertado, então a gente sabe que novembro, dezembro, julho ali, junho, começa a ficar assim mais difícil tu ter um treinamento, mas aí tu tem outros serviços que aí a gente pode se dedicar mesmo à programação do Ringo, né, que a gente trabalha, eu Gustavo mais, que é um aplicativo dentro do AutoCAD para facilitar o desenho da arquitetura. Eu acho que a grande vantagem disso é que as necessidades do escritório da arquitetura são transpostas à programação e ao desenho, e isso é passado direto ao estudante, ou seja, não é um curso tão abrangente assim, AutoCAD, que tu vai aprender peças mecânicas, não, tu vai aprender desenhos e maquete eletrônica e tudo direcionado à arquitetura, porque foi uma necessidade que o escritório da arquitetura junto tem. Então essa é a vantagem da gente ter como se fossem essas duas empresas junto no mesmo lugar, né? Quase como uma coworking, mas é uma empresa só, a gente está junto. E isso que tu colocaste é bem interessante, porque é trazido da prática, né? Então são coisas que vocês, na vivência do escritório, acabam sentindo necessidade, percebendo a aplicação e trazendo isso em formato de treinamento para as pessoas que se interessam por isso, né?
Bom, pessoal, então agora vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta aqui com o Arquitetando. Voltamos agora com o programa Arquitetando. Aqui estamos no LP Desenho e Arquitetura Escritório e agora conversar um pouco com a ala feminina do escritório, a Anne e a Renata. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Bom, então eu queria que vocês me contassem um pouco durante essa trajetória do LP, qual é a parte de arquitetura que vocês trabalham, o nicho de mercado, o que vocês têm de produção interessante de estar mostrando? Bom, a gente começou o escritório, na realidade uma das coisas que nos vislumbrou uma possibilidade de início ao escritório foi o trabalho com edifícios multifamiliares. Então, que são projetos amplos, que a gente tem uma continuidade de trabalho, que acabam demandando, né, 2, 3 anos às vezes em volta daquele projeto, ou mais até. Então isso é algo que a gente tem ainda forte hoje no escritório, né, com uma produção para a dimensão do escritório, para a quantidade, para o tempo que a gente tem de mercado, até uma produção extensa, né, desse tipo de projetos. Claro que no começo também muita coisa de interiores, né, projetos de interiores, residências de um porte menor, né, e claro, na medida que a gente vai conhecendo, vai um cliente, né, que a gente faz um espaço comercial, daí já faz a residência, já faz não sei o que, a gente vai ampliando. Hoje a gente tem produzido, além dos edifícios multifamiliares, residências unifamiliares, né, também, e bastante projetos de interiores. Muito acompanhamento também de apartamentos em finalização, então personalização de apartamentos, e daí o acompanhamento de obra, execução, mobiliário, gesso, iluminação, elétrica, enfim. Toda parte do projeto de interiores. E alguma coisa também de comercial, né, que também a gente está tendo mais oportunidades agora mesmo, a partir do ano passado, até ano passado acho que o Sushi foi o primeiro que a gente fez de comercial mesmo, com uma visibilidade maior, e agora a gente já está com mais 3, 4 projetos comerciais que não eram o nosso foco, né, anteriormente. Uhum. E vocês trabalham também com essa parte de execução, acompanhamento? Sim. Se diria que isso é um produto de vocês também, ou ele acaba sendo decorrente dos projetos? Isso é uma coisa que a gente sempre tenta dar, deixar isso disponível para o cliente. Então, até às vezes é uma coisa que a gente tenta priorizar, assim. Então a gente tenta deixar o cliente, não deixar ele na mão, sempre estar tentando acompanhar, sempre ir em loja, tentar sempre ir na obra. Então a gente tenta não deixar ele sozinho no pós-projeto, né? Quando o projeto é em Santa Maria, a gente sempre faz acompanhamento e execução, porque a gente prefere, claro, fideliza a execução ao projeto, né? Claro que é uma manobra maior para a gente, mas a gente oferece e prefere que seja feito dessa forma. Quando projetos em outras cidades, a gente presta assessoria à distância, né? Ou faz visitas, né, mais esparsas, e tira dúvida por telefone, Skype, e-mail, né? Então a gente faz um acompanhamento mais à distância, né? Agora as obras em Santa Maria a gente acaba acompanhando, né, desde a parte de mais civil até a questão do acabamento. Isso é interessante, como tu disse, né? Porque ele é uma contrapartida, porque vocês ganham de ter aquela fidelidade ao projeto, exatamente como vocês planejaram, e o cliente também ganha por saber que são as pessoas que desenvolveram, que vão estar lá presentes, porque por experiência a gente sabe, né? Que muitas vezes chega um projeto, cai de paraquedas, a gente não sabe direito o que a pessoa pensou quando projetou. E assim, é importante também, eu acho, para adaptação, porque a gente sabe também dos custos que envolvem qualquer projeto ainda mais projeto de arquitetura de interiores, né? Eu brinco que às vezes até a gente leva um susto quando recebe um orçamento hoje em dia, mas a gente sabe de algumas limitações às vezes, e eu acho que isso é interessante a gente estar acompanhando a obra, porque daí a gente vai poder substituir talvez um produto, mas por alguma coisa que a gente vai aconselhar, a gente vai acompanhar. E não por alguma coisa que o cliente vá, né, por conta, procurar, e daí às vezes desvincula completamente da proposta de projeto. Então né? a gente tenta fazer esse acompanhamento até para fazer
esse intermeio, esse meio, né? Esse meio de campo. E o que eu percebo assim é que muitas vezes isso eu acho legal de estar trazendo para o público do Arquitetando, é justamente essa percepção técnica sobre isso que tu falou, fazer uma substituição, fazer uma adequação, algo, porque muitas vezes o cliente vai na melhor das intenções, acha que vai ficar fantástico, e no final, eu já tive exemplos de clientes que fez na melhor das intenções, chegou para mim depois de socorro. Eu não sei o que fazer com esse espaço aqui que eu fiz isso, me desculpa, mas vem aqui e resolve isso. Acontece às vezes, às vezes a gente tem clientes mais autônomos, assim, que tem que é bom também, né? Porque daí muita coisa acaba conseguindo resolver por conta. Mas às vezes acontece isso, mas agora não era bem isso, né? Mas então por isso que a gente procura dar esse acompanhamento. Bom, gurias, e tem algum projeto específico que vocês gostariam de estar falando sobre? Bom, residência multifamiliar, né, que eu falei que foi tem um que é um pouco nosso xodó, assim, digamos, porque foi o primeiro projeto grande, né, 9.000 e poucos metros quadrados de área construída. Primeiro projeto que a gente tem executado, então, de um edifício multifamiliar, que é o condomínio residencial Olavo Bilac. Então, ali, claro, que serviu também como um laboratório pra gente. A gente sabe que sai da faculdade muitas vezes, né, com muitas dúvidas, né, até questão de legislação, prefeitura, né, estrutural, complementares. Então, ali foi uma boa oportunidade da gente conseguir, né, experimentar algumas coisas em contato com o engenheiro, com o cliente final. E hoje a gente considera ainda um projeto de uma qualidade bem interessante, né, vários moradores satisfeitos, né, com o empreendimento, enfim. E é um retorno bacana que a gente tem, né, e como eu disse, como é o primeiro, também a gente tem um carinho maior, né. Sim. O residencial do Parque também, esses são apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com áreas, o Olavo Bilac, 120, 130 metros quadrados, os apartamentos de 3 dormitórios, então são apartamentos bons. No residencial do Parque é outro também mais enxuto, apartamentos de 1 e 2 dormitórios, mas também com a ideia que a gente sempre tenta colocar, assim, de mesmo os apartamentos menores, né, voltados talvez para um padrão um pouco mais baixo, com uma qualidade, os espaços de convívio amplos, né, tentando buscar, assim, que não seja cada um enfurnado no seu quarto, assim, que a família conviva em conjunto, num espaço social adequado. A gente procura explorar algumas coisas também de iluminação, né, amplas aberturas, mesmo, como eu disse, claro que isso tem um custo agregado, mas a gente sempre justifica, né, para o consumidor final e para os investidores o quanto isso é importante também para quem vai morar, né? E muitas vezes a gente vê as pessoas que vão visitar e ficam, nossa, às vezes nem sabe o que chama atenção no espaço, mas daqui a pouco percebem, realmente, olha a abertura, né? Se sentem bem e não são por conta do quê? Então tem alguns detalhes que a gente se preocupa, que a gente sabe o quanto é bom pro morador e tudo mais. Então, e o que é importante falar também, eu acho, é que a gente faz um acompanhamento desde o início, né? Então, o projeto arquitetônico, quando a gente trabalha muito com alvenaria estrutural, então a compatibilização vai para o projeto estrutural, volta, né? Então toda essa parte de acompanhamento do que foi executado em termos de projeto hidráulico, elétrico, e também a questão de acabamento, então especificação de bancadas, de banheiros, né? Escolha de acabamentos, revestimentos. Detalhe de forro, detalhe luminotécnico das áreas sociais, a gente sempre faz o projeto também. E mesmo as áreas comuns, a gente tenta, né, trabalhando com alvenaria estrutural em alguns dos edifícios, a gente acaba fazendo uso de forro de gesso, até por economia, às vezes vale mais a pena do que tu rebocar uma laje inteira, né? Então a gente tem usado bastante forro de gesso. A gente já tenta, então, mesmo no padrão mínimo, colocar mais alguns pontos de iluminação, que a gente sabe o quanto isso melhora a qualidade do ambiente, né? Então, a gente faz todo esse acompanhamento, escolha de cor, enfim. Isso já é detalhamento de praxe. Sim, com todos os projetos de arquitetura multifamiliar que a gente faz, né, edifícios, em geral, que a gente faz, detalhamento de esquadria, mais de uma vez as esquadrias diferenciadas, assim, sei lá, né? Abre num sistema diferente, que a gente faz a reunião com o fornecedor, né? Muitas vezes fornecedores de fora, mas sempre nesse acompanhamento para realmente ter
diferenciais, né? Que não é alguém que vai lá, constrói, mede o vão, manda lá pro cara da esquadria e faz 2 folhas de correio dele. E uma coisa que a gente também sempre tenta fazer é a questão de fazer o acompanhamento na obra, sabe? Não alguma coisa que os próprios engenheiros talvez entrem em contato com a gente, não. A gente sempre tenta talvez ir lá, dar uma olhada como é que tá andando a obra, que tem algumas coisas que acabam modificando, às vezes no andar. Então, além da gente fazer toda essa questão de compatibilização e tudo mais, então a gente tenta fazer esse acompanhamento até para ver o andamento. Até detalhamento de shaft, de infraestrutura comum, assim, sei lá, coisas que a gente tenta aprimorar, né, um pouco. Já prever. Isso é interessante tu conseguir, porque a posição do arquiteto, do escritório de arquitetura, é com o aglutinador, né? Então não adianta nós fazermos aquela primeira criação, atira e deixa que o engenheiro que é a melhor parte, digamos, né, para quem gosta, que é a criação. Mas tem todo o projeto de detalhamento, mobiliário, né, é uma coisa que a gente sofre bastante, assim, é um tempo demandado em cima daquilo para detalhar, deixar, e às vezes assim, mas, né, por quê? Mas tá demorando, mas o que é? Mas quanto mais a gente deixar especificado, é meio que um contrato que a gente estabelece também com o nosso fornecedor e com o próprio cliente, né? E até porque a questão mesmo, comentando em imobiliários mesmo, quando a gente tenta também marcar, quando a gente fecha o contrato com alguém, a gente sempre também tenta entrar em contato com o fornecedor e tentar adaptar o projeto, porque não adianta, cada um vai executar de uma forma, né? Então a gente também tenta fazer toda essa questão, esse acompanhamento para ver, não, aqui vai ter que modificar, aqui não vai. Então a gente também tenta cuidar essa... E isso é uma coisa também que às vezes, algumas vezes não acontece, né, menos até no sentido de trazer um pouco do cliente para, não para discussão de tanto aspectos técnicos às vezes, mas fazer com que ele saiba o que ele está comprando e o que ele vai receber. Por 2 razões. Primeiro, para ele já ter uma ideia, porque muitas vezes o cliente, né, daí já vai conhecendo o que é o material, o que são... Senão é uma surpresa, às vezes tu chega, mas não era isso, né? Por mais que a gente use imagens que representem, né? Às vezes não adianta. Então, a gente tentar mostrar, né, ilustrar bem e acompanhar, até para o cliente conhecer quem é o fornecedor, né? Ter essa... ver o quanto a gente está se esforçando para fazer a coisa dar certo, né? Então, a gente, algumas vezes, traz o cliente bem para perto de algumas decisões também para isso, né? Para eles terem uma ideia também do processo. Uma segurança, também, né? De todo o processo, com certeza. Tanto para nós quanto para o cliente. Né? Interessante que eu consigo perceber é que vocês gostam de tomar uma postura bem próxima, né? Tanto do cliente quanto dos fornecedores. Isso vocês acreditam que pode ser um diferencial do LP? Com certeza. Na nossa percepção, eu acho que é muito disso. A gente tenta fazer, né? A gente faz a arquitetura que a gente acredita, mas a gente não deixa de lado que o cliente tem como... Não adianta, né? Ele vem com uma bagagem cultural, histórica, arquitetônica, ou sem bagagem nenhuma. E o nosso papel, além de informar e de tentar passar o que a gente acredita como ideologia, também é tentar pegar um pouco do que ele traz, né? Então, acho que um bom arquiteto, na nossa visão, acho que isso é meio geral, né? Um bom arquiteto, a gente tem que saber lidar justamente com isso, balançar justamente isso. O que são as nossas ideologias, o que a gente acredita como sendo uma boa arquitetura, porém sem deixar de lado o que são as aspirações do cliente. Porque a gente pode ter um projeto perfeito, né, super bem executado, que a gente acha, mas que não responde às expectativas do cliente. Ou não tem a cara do cliente, né? Para nós isso não resolve, né? Para nós o importante claro, a gente tem que... Claro, você não pode aceitar absolutamente tudo, nem fora, não é isso, né? Claro. Mas e muitas vezes acontece, assim, do cliente chegar com uma ideia e tu vai, né, conversando, e no final, lapidando. E no final ele diz, tu tinha razão, sabe? Ou, eu não acreditava que fosse ficar, mas realmente tu me comprou, né? Tu me ganhou com tal coisa. E a gente vai adquirindo a confiança do cliente até chegar ao ponto de ter clientes que já, né, nem precisa discutir, é isso, é isso, né, porque já confio no trabalho da gente. Digamos que também é uma postura, né, do profissional saber entender e muitas vezes desvendar aquele desejo do cliente que ele talvez nem saiba que é aquilo que ele quer, mas exatamente. No momento que ele percebe aquele, era isso mesmo. Ou muitas vezes acontece do cliente, eu imaginava uma coisa, mas
ficou muito legal, mas já é uma coisa completamente diferente. Então, Ou chega isso... com uma ideia pronta e... então, isso aí é bem gratificante, né? Essa questão de tu conseguir chegar, talvez, ou de muitas vezes, bem isso, né? Do cliente talvez não tá imaginando aquilo, mas tu conseguir captar o que ele queria de uma forma que ele não imaginava. Então, isso é bem legal, né? E a gente já teve o feedback também de clientes nos falando exatamente isso. Olha, eu volto a contratar vocês, eu confio no trabalho de vocês por isso, porque vocês entendem o que a gente quer, não tornam isso um custo absurdo, né? Tem maleabilidade de projeto e acho que isso é um diferencial interessante. Beleza. Bom, meninos, então agradeço a vocês terem nos recebido aqui. A gente agradece. Acho que essa busca, essa troca para a gente levar é o que realmente importa, né? Bom, então quero agradecer também você, telespectador, que nos assistiu. E fica o convite para estar entrando em contato com o pessoal da LP Arquitetura. Tem Facebook, site, tem todas as redes. Só né? chegar também, Floriano Peixoto, número 1112, sala 54. A gente está sempre aqui com chimarrão à espera. Que bom. Bom, e também aquele convite para curtir a nossa fanpage do programa Arquitetando e entrar em contato pelo meu Facebook ou pela fanpage do programa. Qualquer dúvida, sugestão, fiquem à vontade.